Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o tema da recuperação de geografia, que foram os assuntos vegetação brasileira e também tipos climáticos, tá? Então, para essa videoaula, nós vamos responder algumas questões versando sobre esses dois conteúdos que nós trabalhamos em sala de aula. Então, a primeira questão, nós vamos trabalhar a vegetação brasileira, tá? Então, nós colocamos aí um mapa, né? E aí vocês vão fazer a observação desse mapa e em seguida vão destacar qual é o domínio presente em cada um desses números, o chamado domínio morfoclimático, ou domínio da vegetação, ou bioma que nós estudamos. Tá, o domínio morfoclimático ele é caracterizado por um conjunto de fatores, né, que ocorrem em uma região, né, que marcam um determinado tapete vegetacional. A gente viu no conceito de bioma que bioma é a interação do solo, relevo, clima, né, da flora e da fauna de um determinado lugar que produz uma vegetação específica. Então, os domínios morfoclimáticos trabalham também com a articulação do clima com o relevo, que vão gerar uma vegetação específica. Então, vamos caracterizar cada um dos domínios presentes no mapa 1, tá? Então, vamos lá, começando pelo número 1. Qual seria o domínio que caracteriza, né, essa vegetação presente no número 1? Vejam a região onde ela está localizada. Está localizada na região do norte, na região norte, na região da floresta equatorial, próximo da linha do Equador. Próximo da linha do Equador, as árvores são frondosas, arbóreas, folhas largas, higrófilas, né, bastante adaptadas à água. Elas têm grande porte. Então, todas essas são características que marcam a vegetação presente aí no número 1. Então, qual é o domínio morfoclimático da região marcado pelo número 1? Né? Só pode ser esse domínio, chamado domínio amazônico, perdão. Domínio amazônico. É o que marca, né, essa região aqui é, destacada como número 1, tá? O número 2, vamos para a localização do número 2. O número 2 está situado no sertão nordestino. No sertão nordestino nós temos irregularidade de chuvas, né? Altas temperaturas, né? Presença de uma longa estação seca. Então isso vai gerar uma paisagem que a gente denomina de caatinga, que é uma paisagem xerófila adaptada a ambientes secos, com folhas que caem ao longo do ano. Elas são folhas finas também para proteger a vegetação da perda da água, da umidade, que não é tão presente o ano inteiro. Então, o item 2 está diretamente ligado ao domínio das caatingas, tá? Caatinga, que é uma palavra indígena que significa mata branca, né? Porque no período seco ela tem um aspecto esbranquecido, acinzentado, por conta da perda das folhas. Vamos para o 3. O número 3 fica na região central do Brasil. Essa região central do Brasil é a área de influência do clima tropical. Tem duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva. Então, essa região do clima tropical vai gerar uma vegetação tropófila, que é adaptada a ambientes úmidos e secos. As folhas caem durante o período do ano. E elas têm como característica o fato de serem retorcidas, tortuosas e de casca grossa. Essas características culminam com o domínio, né, dos cerrados, tá? Cerrado, que é também chamado no mundo de savanas, é uma região que apresenta grande biodiversidade importante do ponto de vista ecológico. Número 4, vamos lá. Número 4. Número 4 está aqui no litoral. No litoral a gente tem como paisagem predominante os chamados mares de morro, que é um conjunto de serras, né, que vão lembrar ondas do mar, ondulações, né, são áreas que foram bastante modificadas no passado geológico da formação do território brasileiro e apresentam um conjunto de serras com elevação considerável que a gente chama, essa área ela é caracterizada, né, por um relevo do tipo mares de morros. Então, o domínio morfoclimático caracterizado
por essa área do número 4 é o chamado domínio dos mares de morros, ok? Domínio dos mares de morros. Vai apresentar uma vegetação caracterizada pela chamada Mata Atlântica, tá? Então, o domínio morfoclimático é o mares de morro, porque o domínio morfoclimático envolve também o relevo, né, o clima e vai gerar uma determinada vegetação. O número 5, nós temos aqui, né, no número 5, uma paisagem, né, do sul do Brasil, né? Nessa região do sul do Brasil é muito presente a chamada mata de araucárias. A mata de araucárias ela é caracterizada por uma vegetação de pinheiros, ela é homogênea, né? Ela tem folhas finas para proteger do período do frio e da ausência também de chuvas, né? E a mata de araucárias ou mata dos pinhais é muito comum nos estados do sul do Brasil. E tem um último aqui, número 6, um domínio bem próximo ali da fronteira com o Uruguai. Nessa região predominam campos, né? Ela é chamada, é uma área, é uma região fria, apresenta uma vegetação herbácea, homogênea, e ela é denominada de domínio das pradarias, tá? Pradarias são vastas áreas de campos, tá? Então elas são esse domínio é muito comum aí nessa região marcada, achurada pelo número 6. Então a sequência correta seria domínio da Caatinga 2, o 3, o segundo aqui é o número 6, Araucárias número 5, Cerrados número 3, domínio amazônico número 1 e domínio dos mares de morros número 4, ok? Aqui nós temos uma imagem que retrata uma vegetação do Brasil. Ela é formada de pinheiros, né? Tem um formato triangular em forma de cone, né? Ela é uma vegetação homogênea, ela é arbórea, ela tem alto porte e ela tem uma folha fina. A mata de araucárias ela ocorre no sul do Brasil. Ela já foi bastante extraída para a produção de papel, de celulose, bem como de madeira. Ela é presente nos 3 estados do sul e coincide com o clima subtropical, que é o clima que ocorre a partir do Trópico de Capricórnio, né, no sul do país. Então vamos à questão, dito isso. A imagem retrata o que? A araucária, que são esses pinheiros, árvores que fazem parte do importante bioma brasileiro, que no entanto já foi bastante degradado pela ação humana. A gente lembra, a degradação está ligada ao homem. O homem, enquanto ser que domina a natureza, ele promove uma força sobre ela, ele impõe, né, as características ao ambiente. Uma das intervenções humanas relacionadas a essa degradação foi. Então, o que ameaça? A questão quer saber o que ameaça a mata de araucárias no sul do Brasil. Vamos analisar cada uma das questões e julgar a assertiva correta. O avanço do extrativismo mineral metálico voltado para exportação na região sudeste. Gente, essa região não tem muitos minerais metálicos, tá? Então essa questão ela é eliminada. Os minerais metálicos eles ocorrem via de regra em áreas de terrenos cristalinos, né? Aqui nós temos uma área de bastante derrames vulcânicos com a presença do solo do tipo terra roxa, tá? Mas nós não temos aí grandes jazidas de minerais metálicos. Pelo contrário, no sul do Brasil a gente tem uma presença maior das chamadas bacias sedimentares e a região produz muito carvão mineral, né, dentre outros minérios. A B. A contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região centro-oeste do Brasil. O sul tem uma agricultura intensiva de grãos, mas a localização que a questão citou fala em centro-oeste. E no caso aqui, essa paisagem é típica do sul do Brasil, visto que no centro-oeste nós temos a presença do cerrado. Aí C. O processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste. Tá? Essa paisagem não é do Nordeste. No Nordeste nós temos a Caatinga, ou no litoral nós temos a Mata Atlântica, né? Há uma variação, ou no meio norte nós temos a Mata de Cocais, mas não é característica do Nordeste brasileiro a presença de araucárias. O avanço da indústria de papel e celulose, olha, veja que essa vegetação tem um tronco bastante desenvolvido, se parece muito com o eucalipto, que é muito utilizado na indústria de papel. E da exploração de madeira, tá? É muito forte essa questão da exploração de madeira para a produção de móveis ou residências
em regiões do sul do Brasil, tanto na área rural como na zona urbana. Extraída principalmente, ó, a questão vai dar dica, no sul do Brasil. Essa vegetação é típica do sul do Brasil. Então, a alternativa correta, né, dessa questão vai ser a letra D. A letra E fala do adensamento do processo de favelização sobre as áreas de Serra do Mar no Sudeste. Então, essa área de domínio da Araucária não faz parte da região Sudeste. Então, correta alternativa, letra D. O que produz a extinção e eliminação gradativa da mata de araucárias é a produção da indústria de celulose e papel para extrair madeira, né, produzir papel no sul do Brasil. Vamos lá. Essa questão é sobre cerrado, né? O cerrado, que é um dos mais importantes biomas do planeta, tá? Ele tem uma grande biodiversidade, é nascedouro da maior parte dos nossos rios aqui no Brasil. O cerrado tem uma vegetação tropófila, adaptada a ambiente ora úmido, ora seco. Elas têm como característica o fato de serem tortuosas, de casca grossa. Elas perdem as folhas no período mais seco para se proteger, tá? Então, é um importante bioma. Está pontuado como um dos hotspots do planeta, um dos 25 hotspots de biodiversidade. Hotspots são pontos específicos do planeta onde há um elevado índice de biodiversidade, de variedade de espécies. São pontos do planeta que têm uma biodiversidade estratégica, né, para o equilíbrio ecológico mundial. Então, o Cerrado é um desses biomas que fazem parte de 25 hotspots, né, de biodiversidade. São pontos, né, que agregam uma grande quantidade de biodiversidade, tanto da fauna como da flora. Dito isso, vamos à questão. O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, né, que são esses pontos estratégicos que apresentam uma fauna e flora de rara beleza e estratégica do ponto de vista ambiental e ecológico. Segundo análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspots foi criado tendo em vista a escassez de recursos naturais, recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais onde existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Então, esses hotspots são regiões estratégicas do mundo. Hot quer dizer quente, né? Pontos. São pontos que merecem uma atenção do mundo, porque neles estão presentes, né, grande parte da biodiversidade do planeta, e essa biodiversidade ela é ameaçada constantemente pela ação antrópica, né? No caso do Cerrado, a principal ameaça está vinculada, né, à atividade extrativa de minérios, bem como à expansão da chamada fronteira agrícola, da agricultura mecanizada, para o plantio da soja, do milho, né, do algodão. Então, o Cerrado foi escolhido como um dos 25 hotspots pela biodiversidade que carrega, é estratégico do ponto de vista de ser nascedouro de rio, de ter grande diversidade de fauna e flora, e é um dos pontos do mundo que está em ameaça, né? Onde as espécies estão ameaçadas de extinção e que precisam, por essa biodiversidade que carrega, precisam ser conservadas. Então, dito isso, vamos lá. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa. Então, o que causa a degradação do cerrado? O que causa? Por que o cerrado chama a atenção do mundo e é um dos biomas que tem que ser protegidos, né, tem que ser conservados? O que tem provocado, né, a degradação desse bioma que faz com que a gente ligue o alerta para a conservação dessa região que é estratégica do ponto de vista da manutenção do equilíbrio da vida? Então, nós temos aí algumas alternativas. A letra A diz que o que provoca a degradação tem como causa a atividade turística. A atividade turística nessas regiões ele é um turismo mais ecológico, é o chamado ecoturismo. Então ele não degrada, porque são feitos em pequenos grupos, guiados, e as pessoas que participam desse tipo de turismo ecológico têm toda uma preocupação relacionada ao ambiente. A segunda diz implantação de parques ecológicos. Se é parque ecológico, não vai provocar danos, porque são parques que as pessoas visitam sem provocar, né, alterações ao ambiente.
Exploração de recursos minerais. Tem exploração de recursos minerais, mas não é a principal atividade que provoca a degradação do bioma cerrado no momento, já que o bioma cerrado se estende pelo Nordeste, Centro-Oeste, região Sudeste e região Sudeste do Brasil, tá? Região Norte, porque também compreende o estado do Tocantins. Elevação do extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal não vai provocar grandes alterações, porque, né, se você retira a folhagem de uma determinada vegetação para produzir um produto, esse processo pode ser controlado, tá? Ou a pesca, não é o caso. O que provoca a grande alteração do bioma cerrado no momento é a expansão da fronteira agrícola. É o avanço da agricultura mecanizada para a cultura da soja, do algodão, do milho, do arroz, dentre outras. É essa expansão desenfreada que tem feito com que haja uma eliminação da mata nativa na região do Cerrado brasileiro. Um exemplo é o que ocorre no Piauí, na expansão da fronteira agrícola no sul do Maranhão, no sudoeste da Bahia, né? Região do chamado Matopiba, no Tocantins, onde as paisagens naturais do Cerrado estão sendo substituídas por projetos agrícolas. Essa é uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, que é uma fronteira agrícola, uma região que ainda não foi explorada, que está passando por um processo intenso de desmatamento para dar lugar a essa atividade produtiva. Tá? Então, é a agricultura mecanizada, a grande lavoura da monocultura que está provocando a degradação desses ambientes. Pessoal, nessa questão a gente vai identificar aqui quais são os tipos climáticos representados nesses três climogramas presentes na questão 4. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: os climogramas anteriores se referem respectivamente a que tipos climáticos? Vamos analisar a temperatura e também a precipitação para decifrar, né? Então, aqui em termos de temperatura, no climograma da esquerda, nós temos temperaturas acima de 25 graus, com baixa variação, né? Então, 25 graus quase que como uma constante. Isso nos indica que esse climograma é de uma região próxima da linha do Equador, provavelmente é do clima equatorial. Vamos analisar as chuvas para isso. Chuvas na casa dos 300 graus, 350 graus a 400, e o ano inteiro, chuva o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Então, esse é certamente o tipo climático, é um climograma do tipo climático equatorial. Está presente na região amazônica, que apresenta chuvas abundantes o ano inteiro e baixa amplitude térmica, porque nós temos a presença do Sol durante os 12 meses. Tá? A mesma intensidade e frequência. Próximo da linha do Equador, a intensidade e luminosidade é alta. Tá? Em relação ao segundo climograma, nós temos aqui já uma variação de temperatura. A temperatura está variando de 26 graus no mês mais quente para 20 graus no mês de julho, que é caracterizado como o mês mais frio aqui, em termos de temperatura. Então, a amplitude térmica de 20 para 26, diferença de 6 graus. Já é maior do que a do primeiro. Isso vai indicar que essa região, esse clima é de uma região que está com uma latitude maior, né? Está mais afastado da linha do Equador. Quando a gente analisa as chuvas desse climograma, a gente percebe que tem uma ausência de estação seca. Tem a presença, desculpe, de uma estação seca. Nós temos 6 meses com chuva, aqui ó, janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro. 6 meses com chuva e uma ausência de chuva no meio do ano. Quando nós temos uma estação chuvosa e outra seca, nós temos a caracterização do chamado clima tropical. Então, esse aqui é o clima tropical típico. Ele ocorre na região do Brasil Central, no Nordeste brasileiro, como no Piauí, parte do Piauí, Maranhão, e vai até a região Sudeste. Tá? Então, esse é o clima tropical. Vai gerar uma paisagem de uma vegetação do tipo cerrado. Tá? E o terceiro climograma, ele vai apresentar como característica o fato de ter temperaturas altas, na casa dos 25 graus. Nós vamos ter uma estação com mais chuvas, que é aqui concentrada no meio do ano, e uma estação com menos chuvas aqui no início. Essa região indica, pelas altas temperaturas, que esse climograma, pelo fato também de ter aí estação chuvosa concentrada num período e a ocorrência de menos chuvas ou uma estação mais seca em outro, de um clima tropical. Mas aqui já é um clima tropical não típico, não é o clima tropical da maior parte do Brasil. É o clima tropical úmido ou tropical de altitude, que ocorre na região serrana, na área de mares de morro, na região de Serra do Mar, fica ali no litoral
da região sudeste, tá? E parte da região nordeste. A diferença de chuvas no período do meio do ano se deve à atuação da massa de ar polar atlântica e da massa de ar tropical atlântica, que promove chuvas intensas durante o período do inverno ao longo do litoral. Então, nessa região, os índices de chuva são um pouco maiores que na região de clima tropical típico, né? Mas vai ter a caracterização de um clima tropical porque vai apresentar uma estação com chuvas abundantes e a ausência de chuvas, a ausência ou uma grande diminuição de chuvas num outro período. E outro indicador disso é a temperatura. As temperaturas são elevadas, mostrando que está próximo da linha do Equador ou está entre o Equador e os trópicos. Então, qual é a alternativa correta que define esses três tipos climáticos? Então, o primeiro é o clima equatorial, né? O segundo é o clima tropical e o terceiro é o clima tropical úmido ou tropical de altitude, que ocorre na região de Serras do Mar, no Brasil. Então, qual é a alternativa correta para essa questão? Os climogramas anteriores referem-se respectivamente aos climas brasileiros. Equatorial úmido, né, que é o primeiro, chuvas o ano inteiro, né, média de 350 milímetros acima, altas temperaturas com baixa amplitude térmica. O clima tropical, né, com duas estações, uma chuvosa e outra seca. E o terceiro climograma é caracterizado com clima tropical úmido, que é o mesmo tropical de altitude, onde nós não temos uma estação sem chuva, não temos ausência total de chuvas, mas nós temos a presença de chuvas em um período e no outro nós temos uma diminuição gradativa, tá? Ele ocorre na região sudeste do Brasil, nas áreas serranas. A resposta correta é a letra D. A quinta questão, pessoal, nós vamos analisar dois climogramas, tá? Climogramas são gráficos que expressam a temperatura e a precipitação de uma determinada região, certo? Então, essa linha tracejada sobre o climograma vai indicar o que? Os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto até dezembro. Então, essa linha aqui vai indicar a temperatura média, que é a diferença entre a máxima e a mínima ao longo do ano. No caso aqui, a temperatura média em janeiro é de 25 graus. Em março é de 26 graus. Em julho, nós temos queda de 20 para 24 graus. Em novembro, nós temos uma subida para 26 graus. E em dezembro, se mantém em 26 graus. Então, a temperatura aqui está na casa dos 20, a temperatura média ao longo do ano está na casa dos 25 graus. Veja que em termos de chuva, esse climograma apresenta chuvas abundantes. Chove, né, em média 250 milímetros por mês. Essas chuvas abundantes só podem ser características de um clima no Brasil, que é o chamado clima equatorial. Fica próximo da linha do Equador, as chuvas são regulares e abundantes, ocorrem durante o ano inteiro. Chuvas consideráveis acima de 2.000 milímetros anuais. Tá? O outro climograma, nós temos aqui uma maior variação da temperatura, certo? Quanto maior é a curva de temperatura, maior é a chamada amplitude térmica. Então, a gente passa de 25 graus em janeiro para, em julho, 21 graus. Então, uma diferença aí de 4 graus. Não é tão grande, mas já é maior do que nessa região. Por que essa diferença? Aqui nós temos um clima do tipo tropical. É uma região que já está mais afastada do Equador. Quanto mais afastado do Equador é a região, maior vai ser a variação de quê? De temperatura, certo? Então, essa variação de temperatura vai provocar, né, uma maior amplitude térmica, tá? Mas ela é ainda baixa, porque só são 4 graus aí de amplitude térmica anual. Uma característica dessa região é que ela vai apresentar uma estação chuvosa, olha aqui, meses intensos de chuva, são 6 meses, que é o caracterizado pelo verão, e um inverno com poucas chuvas no meio do ano. Então, 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva. Isso é típico do clima tropical, que é a presença de duas estações, uma chuvosa e outra seca. Isso vai se refletir na vegetação dessa região, que vai ser influenciada por esse regime
de chuvas, diferenciado. Dito isso, vamos analisar as duas assertivas aí, as duas questões presentes as duas letras presentes na questão quinta. Então, a letra A diz o seguinte: como é o clima de cada uma dessas localidades? Então, pelo climograma, a gente percebe que o da esquerda, aqui que eu estou pontuando, climograma 1 da esquerda, ele é um clima do tipo equatorial. Está situado na região amazônica, na área norte, tá? Então é o clima do tipo equatorial. Eu digo isso por conta das chuvas ocorrerem o ano inteiro, não tem estação seca, elas são regulares e abundantes e as temperaturas são altas, na média dos 25 graus, tá? Esse climograma ocorre na região norte. Já o climograma 2 é um climograma de um clima tropical e ele ocorre na região do Brasil central, tá? Centro-oeste ou ainda na região nordeste. O Piauí tem grande parte do seu clima com característica do clima tropical, apresentando duas estações, 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva. Letra B. Qual seria a vegetação típica da área do climograma 1? Bem, se chove muito altas temperaturas, a vegetação é bastante desenvolvida com folhas largas, do tipo arbórea, verde o ano inteiro, higrófila. A vegetação do climograma 1 é a floresta amazônica, ou vegetação equatorial. E a do climograma 2 é uma vegetação que vai se adaptar a ambiente seco e úmido. Ela é do tipo tropófila, perda das folhas no ano. Só pode ser o que? O cerrado, tá bom? Desejo boa avaliação para vocês, pessoal.